Tá aí esse Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, 7 jogos, 6 vitórias, um empate. O Salazar acompanhou a Arena com portões vazios, mais uma vitória do Corinthians. E como disse o Salazar aqui na mesa, né? Quer ver, ó? Dá uma olhada só. O Miller, obviamente, trabalhou com o Luxa, não trabalhou? Sim. Trabalhou. Edmilson, trabalhou com o Vanderlei? Trabalhei. Castan trabalhou com o Vanderlei? Também no Vasco, né? Edmilson no Palmeiras, Seleção Brasileira. O Miller, aquele Palmeiras fantástico no Santos. Salazar trabalhou com o Vanderlei? Só cobrindo. Isso. Nunca me convocou, é por isso que eu não gosto dele. Ah, então tá bom. Aproveitando, eu já jogo esse assunto na mesa. Gente, o Vanderlei Luxemburgo, que teve contra o Atlético Mineiro, foi um jogo decisivo e o Corinthians estava numa draga danada. Aquele era o momento que todo mundo apostava, o Vanderlei vai cair nesse jogo. E o Corinthians ressurge uma vitória de 1-0, vai para essa campanha, passa pelo São Paulo no primeiro jogo, não está classificado, mas está jogando por um empate no jogo da volta. Né? Já não se fala mais em rebaixamento, rejuvenescendo um elenco. O quanto o Vanderlei, pelo que vocês conhecem o Vanderlei, o Salazar na cobertura, vocês que conheceram o Vanderlei, a Michele vai falar também, o quanto o Vanderlei tem responsabilidade em cima desse momento, mas é um Corinthians que ainda, em se cobrando o patamar do Corinthians, não está jogando aquilo que deveria jogar. Mas o torcedor corintiano, confesso que está feliz, né? Edmilson, Castan, Miller, à vontade. Bom, na verdade o Vanderlei é um cara super experiente, né? Um treinador já participou, ganhador, né? Em vários clubes que participou. Tem a experiência internacional também, da passagem dele no Real Madrid. Um cara que sabe gerenciar muito bem o vestiário, né? Pegou um Corinthians bastante difícil de adaptar, está ainda melhorando jogo a jogo. Não é o Corinthians que todo torcedor corintiano quer ver. Mas já tem um pouquinho do dedo dele aí, é um cara que chama a responsabilidade. Eu acho que o mais difícil do Corinthians na temporada passou, né? Era a saída do Cuca, ele chegou, os resultados ruins, posição ruim na tabela. Mas é um treinador que, se dá tempo para ele trabalhar e trazer aos poucos as peças que ele precisa, pode colocar o Corinthians aí no ano que vem em busca de títulos, e está buscando um título da Copa do Brasil aí contra o São Paulo. E ainda tem a Copa Sul-Americana. O Castan trabalhou com o Vanderlei recentemente, e o Vanderlei, antes de vir para o Corinthians, né, com essa geração nova de técnicos por aí, muita gente dizendo, o técnico ultrapassado e tal. Você pegou já o Vanderlei há pouco tempo trabalhando. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve com o Vanderlei e do trabalho que ele vem realizando à frente do Corinthians. Então, Garrafa, eu peguei o Vanderlei lá em 2019, quando ele assumiu o Vasco, nosso time numa situação horrível, não mudou muita coisa, né? Mas a gente numa situação muito complicada. Pior que hoje? Não tá, não. Pior que hoje não tá. Fica até um pouco aliviado, porque não foi tudo culpa minha, então. Mas o Vanderlei realmente ele deu um jeito no nosso time, então a experiência foi muito boa com ele. Porque nosso time era um time que estava assim, era o último colocado no campeonato, e ele assumiu, a gente quase chegou à Libertadores naquele ano. Então o Vanderlei, assim, como o Edmilson falou, a experiência dele, sabe, o nome dele, a bagagem que ele tem, traz muito respeito dentro de um grupo de futebol. E o Vanderlei, quando ele chegou no Corinthians, eu sabia que, assim, porque a gente era aquela briga do Corinthians, aquela preocupação do corintiano, né? A gente ia brigar para não cair. Mas quando o Vanderlei chegou, eu falei, cara, o Vanderlei vai dar certo. Porque ele se dá bem com esses jogadores mais experientes e também ele dá muita oportunidade para os moleques jovens. Ele está rejuvenescendo o elenco e ele tem casca para quando precisar barrar. O Fagner começou no banco. Com todo o respeito que merece ao Lázaro, né, um técnico que está tentando a carreira, ele não tem peso para chegar para jogadores desse tamanho e colocar no banco. Hoje no Corinthians a gente já fala em Moscardo, já tem o Murilo na zaga, tem esse Caetano que jogou. Então, pode não estar jogando aquilo que se espera, mas você vê em aspectos positivos ao Corinthians, Salazar também. Mas você vê, em Salazar, você vê o seguinte, quando você perguntou, né, dá para ver a mão, o dedo, o pé que seja, né, o corpo do Luxemburgo no time, dá para você ver o corpo inteiro. Até porque quando ele chegou, diante da urgência do momento, ele que foi obrigado a colocar a garotada para jogar, até porque não tinha, o Corinthians não tinha um elenco assim recheado como tem Palmeiras e Flamengo. Sim. Né? Então ele foi obrigado a colocar o moleque da base e, a princípio, os molecados da base deu conta do recado dentro das suas limitações de estreia no profissional. E agora, né, a tal da paciência, né, que nós não temos, que os clubes não têm com os treinadores brasileiros, né? O Tuíro teve com o Vanderlei, até porque também diante de circunstâncias, né, adversas. Não, vamos deixar o Vanderlei aí, agora vai ser, né, a bola da vez. Se ele perder para o América, se ele perder para o Atlético, ele vai cair. E tudo conspirou a seu favor, até porque
ele colocou um time que ele acreditava que aquele time poderia vencer os seus adversários. E eu sempre digo isso, o Edmilson sabe, o Castan, que o Vanderlei, quando derem asa para ele mesmo, entendeu? Ele revoluciona, porque ele é muito capacitado, ele é corporativo, mas ele tem uma opinião muito forte. Ele não fica pagando pau para nenhum jogador, ele não precisa disso. Então o que acontece? O Vanderlei faz o quê? O Vanderlei, esse negócio de gestão, eu não gosto dessas palavras. O Vanderlei ele é bem prático, ele é objetivo, não é, Edmilson? O que o Vanderlei fez? Ele fez uma coisa de transcendental? Ele fez uma coisa de imanente? Ô, Miller, não, ele tem falado isso. Ele fez as coisas da bola, as leis da bola que não mudam e nunca vão mudar. Ele colocou em prática coisas que ele fazia nos anos 90 perfeitamente. Ele colocou em prática de novo no Corinthians e está dando certo. E ele tem falado isso nas coletivas. Os repórteres muitas vezes perguntam: poxa, Vanderlei, que você fez isso, fez aquilo. E ele fala assim: não fiz nada de novo. Eu só puxei o fulano, ciclano, como a gente faz desde 1900 e bolinha. Aí vem uma outra pergunta. Com frequência ele fala exatamente isso na coletiva. Às vezes até eu vejo uma pergunta que ele poderia, aquela pergunta, eu vou me consagrar, sabe? O repórter deixa a bola quicando para ele. E ele, não, mas normal, gente, isso aí que eu fiz é assim mesmo, desde sempre foi. Então, ele tem batido muito nessa tecla do Miller. O que eu percebo conversando com os jogadores e falando também muito de bastidor, é isso. O Vanderlei, ele tem um respeito muito grande. Os caras respeitam demais ele. O Cássio, esses dias, falando com a gente em off, ali, antes da entrevista, ele ainda falou assim, cara, eu paro e fico olhando assim, fico vendo o Vanderlei falar. Eu presto atenção, ele é um cara que a gente respeita e tudo mais. E o único porém do Vanderlei é, nesses 3 meses de trabalho, ele foi muito bem em muitas decisões fora de campo. Com a torcida, com a diretoria, com a molecada, de botar pra jogar, mexer no time, tudo mais. O que me incomoda ainda é o Corinthians estar jogando mal. O Corinthians ainda não está jogando como eu acho que deveria estar jogando depois de tanto tempo, porque ele teve data FIFA, ele segurou 2 semanas de treino para poupar os caras e... Mas nesse momento, gente, não é importante resultado para dar sustentação ao trabalho? Claro. Castan, Com certeza. Edmilson. Eu como corintiano, quero que o Corinthians ganhe, né? Porque assim, eu acho que essa questão de jogar bem vai ser um outro passo. Isso. Nesse momento, cara, se você pegar 2, 3 meses atrás, cara, o Corinthians não ganhava nem de ninguém, cara. É isso aí. Então assim, acho que o importante agora é jogar bem. Ganhar. A questão de jogar bem, depois, consequentemente, eu creio que vai ser naturalmente. Agora, o Maicon, por exemplo, a gente falou aqui no início, né, de jogadores experientes que foram ao banco de reserva. O Maicon é um desses casos, num jogo da Sul-Americana, que ele colocou os moleques, o Maicon não foi nem relacionado, ele ficou reserva do reserva. E o Maicon tem sido fundamental no Corinthians, é titular. E vamos colocar o Vanderlei na roda para ele falar, inclusive, sobre o Maicon, que demonstra um pouquinho que ele não faz distinção de jovem e de experiente, jogador que tem lastro. Sobre o Maicon, Vanderlei. Campo. Não adianta ser através de entrevista e alguma coisa, isso aí para mim não, né? Quando eu botei para jogar lá na Sul-Americana, lá no Peru, né? Eu dei uma função para ele e falei, olha, cara, se você fizer isso aqui, nós vamos ganhar o jogo, porque você vai conseguir matar o que os caras estão fazendo de melhor, que é o volante que estava jogando muito. Falei, você vai fazer uma marcação, não é? Uma marcação, meu homem, que não é uma característica dele, mas é importante ele fazer. Ele fez, e depois mudei a posição dele, e ele adquiriu o direito, cara. É dada a oportunidade para cada um deles. Agora, só mostrar ele no campo de jogo. Edmilson, com o Vanderlei a bola que escala? Às vezes o jogador ele não está preparado para se adaptar a uma nova função, né, de uma hora para a noite. Então, o Michael, até na entrevista, ele fala em 3 vezes que ele não estava jogando a posição dele. Exatamente. E às vezes tem jogador... Eu sou um caso próprio. Eu fiquei 5 anos e meio no São Paulo. Vai de lateral, tava lá. Vai de zagueiro, tava lá. O cara não tem a visão coletiva, tem a individual. Olha que depoimento legal do Edmilson. Cara com um currículo que tem. E tem uma questão importante disso que o Edmilson falou. O Michael ainda falou assim, bom, o pessoal às vezes não percebe. Mas repara, o Roger Guedes começou a fazer muito gol. Por quê? Porque o Vanderlei colocou o Michael lá nas costas do Roger Guedes. Ó, você segura que o Roger Guedes não vai marcar ninguém, vai fazer os gols pra gente ganhar os jogos. Só que ele falou, só que eu tava segurando a onda, mas eu individualmente não tava jogando nada. Agora eu tô na minha posição. Porque às vezes um cara que fica fazendo função, né, principalmente no setor defensivo, de criação, ou até mesmo no meio defensivo, às vezes ele renuncia o lado dele individual. É isso. Para que o time total ganhe, né? Então, se o Maicon encontrou uma posição agora que ele rende mais,
Acho que é graças ao Vanderlei e graças também da comissão técnica que está em torno do Vanderlei, né? E o jogador tem que ter esse entendimento, né, Miller, que o Edmilson está falando. Porque não pode ficar pensando no individual, tô fora da minha posição. Você tem que estar ajudando a equipe. Tanto é verdade que, dá uma olhada, o Renato Augusto deixa açucarada para ele, ó o que ele faz. Tá jogando dentro daquilo que pediu o Vanderlei. Tem que entender que é coletivo, né, o Miller? Você tá lembrado que eu falei pra você há uns 15 dias atrás que o Michael ia jogar os jogos decisivos. É verdade. Falou mesmo. Por quê? Porque eu conheço o Vanderlei. Sabia que ele não abre mão de bom jogador, de jogador que tem personalidade. O Michael é um jogador que tem muita personalidade, assim, positivamente. Você pode ver, ele quase não jogava, nem ficava no banco, nem entrava. E quando entrou, com personalidade, fez o que o treinador mandou. E ontem, né, no jogo contra o Vasco, ele arrebentou na posição dele, vindo de trás. Ele realmente chega no tempo determinado para ele poder concluir uma jogada como fez no gol contra o Vasco. Então o Vanderlei tem essa coisa, essa sensibilidade de saber mexer com o jogador. Entendeu? O Vanderlei não mexe com o grupo, ele mexe com o jogador. Entendeu? Ele vai na individualidade porque ele sabe que essa individualidade aqui vai ser benéfica para o grupo. O Vanderlei é especialista em fazer isso. E ele fez isso com o Michael. E o Michael assimilou isso positivamente. Ele não tratou como uma birra, o treinador não gosta de mim, ele tá me tirando porque eu tô por empréstimo no Corinthians. Não. Ele falou assim, olha, que ele me der a chance, ele vai ver o que eu vou fazer. E foi o que aconteceu com o Michael. E outro cara que também o Vanderlei tá recuperando é o Yuri Alberto. Fez um golaço ontem, é verdade que estava sem aquela pressão da torcida, mas obviamente que a torcida é favorável ao Corinthians. Ele não tinha a torcida, fez um golaço. O Vanderlei vai falar sobre o Yuri Alberto, que volta a fazer os seus gols. E eu quero jogar esse assunto também para a mesa, mas antes uma rápida, só uma pincelada lá em Congonhas, porque o Mesa Redonda está ao vivo em Congonhas, especificamente do trabalho de recuperação com o Yuri Alberto. Fez um golaço ontem. Quando ele está numa fase não muito boa, você tira ele. Facilitou a vida do adversário e a vida dele. Não, você bota o cara pra jogar. Que aí ele vai ter... Como é que eu vou querer que ele melhore se eu não boto ele pra jogar? Bota ele pra jogar. Tá todo mundo falando que você não joga nada. Tá todo mundo... Vai lá, joga. Faz gol. Centroavante tem que fazer gol, cara. Lembra, eu acabei de falar, geralmente eu não ouço entrevista de nenhum treinador, não ouço. Aqui no mês ele só pega o filé. Então, mas só que eu acabei de falar o quê? Ele é especialista nisso. E o que ele acabou de falar? Olha, ele tá mal? Não, continua jogando. Ele sabe mexer com o jogador individualmente. É isso. Castan, esse é o caminho? Esse é o caminho. O Yuri é um jovem jogador ainda, a gente esquece disso. Então, pra mim, ele tem um potencial. É difícil falar atacante perto do Miller, né? Porque o Miller foi um dos grandes da nossa história. Mas o Yuri Alberto, ele é muito bom jogador, cara. Eu sei que ele vai ajudar muito o Corinthians ainda. É nítido que ele tá sem confiança. E tenho certeza que o Vanderlei vai ajudar muito ele nesse momento. Ontem, pela primeira vez, o Yuri admitiu isso. Ele falou, eu tô com um pouco de falta de confiança, eu tô ficando muito ansioso para fazer as jogadas e isso tá me atrapalhando. Ele disse isso ontem pela primeira vez, ele foi na zona mista e admitiu o que a gente já percebia, assim. Porque eu assistindo os jogos, cobrindo na Neoquímica Arena, você fala assim, tinha lance que a bola vinha para ele tava errando o domínio. E aí você fala, cara, o Yuri não tá bem, ele não tá bem, a falta de confiança, ele tá conseguindo errar domínio de bola. A confiança só se reconquista, Edmilson. Com gol, né? Dando essa oportunidade para que os gols possam sair. Você não vai reconquistar a confiança com a bundinha no banco, né, Edmilson? Não, de maneira alguma. O Vanderlei, como eu disse, é especialista de recuperar esse tipo de jogador. É um jogador também que precisa de companheiros que façam jogada para ele, principalmente jogadores de beirada, porque é um cara que não vai pegar a bola, driblar 2, 3 zagueiros e fazer o gol. É um cara que precisa de um apoio do Roger Guedes e principalmente, na minha opinião, do Renato Augusto. Se eu fosse o Lucha, eu deixava o Renato Augusto só para jogar em Itaquera. Não jogar fora de casa. Bom, já que ele não aguenta jogar o campeonato inteiro, deixa o cara para jogar aí. Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Vai desgastar lá em Cuiabá também. Em Cuiabá, contra o América, nada contra esses times. Claro. Mas o cara é decisivo, pô. Foi decisivo como São Paulo. Nos jogos, quando ele joga e tá bem fisicamente, ele tem um passe, você viu? Ontem ele jogou 45 minutos. Não, joga mas 35, você viu o passe que 40, ele deu pro gol do Mike? Não vai conseguir jogar aí. A temporada é longa. Deixa ele jogando só aí em Itaquera. Rafa, um detalhe sobre o Yuri Alberto que os seus companheiros têm que entender é o seguinte. Uma coisa é ele receber uma bola no meio do campo do adversário. Outra coisa é ele receber aquela bola que o Roger Guedes deu e ele finalizou. São coisas distintas. E tem sido raro. Entendeu? No meio do campo do adversário, ele não tem que receber a bola no pé. Tem que receber em profundidade. Porque ele é rápido. Ele chega. Entendeu?
E dentro da área, no pé. Não tem que jogar a bola na frente para ele. Então, essa sensibilidade seus companheiros têm que ter, porque se quando ele estiver quase que no meio campo ali, perto do meio campo, né? Mas no campo de ataque, se ele recebe a bola no pé, ele tem dificuldade, porque ele não sabe fazer um 2. Ele não sabe o individual. Agora, joga na frente, ele chega. E para isso você precisa ter o Renato Augusto inteiro. O Renato Augusto inteiro. E veja a sintonia. Essa semana a gente conversava, eu, a Michele, o Salazar, todo o nosso time lá na redação. Vamos falar sobre o Renato Augusto. Antes de um trabalho especial da Marina Buffon sobre Renato Augusto, que deixou essa bola açucarada para o gol do Maicon. E aí o Edmilson dá uma ideia. Pô, deixa o Renato, preserva para os principais jogos, de preferência, jogando em joga Itaquera. em casa, no Morumbi ele fica no banco. Ah, entendi. Ele entendeu. Garrafa aí no Ah, 9,5 garrafa. Você caiu nessa. Acorda, garrafa. Acorda, garrafa. Como você é inocente. Quer receber bem os convidados. Tá aqui. Levou da moral, Pedro. Como é que é a tática? Vanderlei Cameiros, como é que é a tática? A tática é o seguinte, Vanderlei, deixa o Renato Augusto jogando em Itaquera, sempre em Itaquera. Mas quando vai jogar fora, principalmente contra o São Paulo no Morumbi, deixa ele no Mas não tem banco. viagem. Vai jogar no Morumbi, não tem viagem. Não tem desgaste. Pascoalzinho não gostou dessa não, né, Pascoal? Castan, Pergunta a opinião do Castan. você vê... Castan, você concorda com o Edmilson? Não concordo. Não vai viajar, tá em São Paulo, tá tudo tranquilo. Ô, Garrafa, Pois não, deixa eu Miriam. só falar aqui, telespectadores, muitas mensagens chegando aqui. O Michel Ângelo Pasti fala parabéns a todos do Mesa Redonda, abraço pro Edmilson, exemplo de profissional dentro e fora de campo. Fui goleiro do Corinthians nas categorias de base do Timão, um pouco antes do Castan, e ele parabeniza aí o Edmilson, parabeniza o Castan, falando que são duas pessoas maravilhosas. Então, um abraço para você. E muita gente falando que o Luxemburgo mudou o patamar do Corinthians e que com a chegada aí agora quando o Moscardo e o Rojas voltarem, aí que o Timão vai performar ainda melhor, diz aqui todos os corintianos assistindo o Mesa Redonda. Bom, que legal. E por falar em Renato Augusto, nessa polêmica criada pelo Edmilson, o inocente Garrafa estava caindo na conversa fiada do nosso convidado. É isso que dá virar amigo de jogador. Você vê? É isso aí, ó. Vamos ver o trabalho da Marina Buffon. Que clima gostoso tá no Mesa, gente. Que clima gostoso. Daqui a pouco tem o Zé no aeroporto. Aproveito para colocar para vocês, né? Renato, foi a ideia até do Salazar, né? Como é que é, Salazar? Coloca na mesa o tema. Não, eu acho que vale a gente discutir Renato Augusto e Rames Rodrigues. Tá chegando o Rames Rodrigues, o Renato é a grande arma do Corinthians, inclusive para o jogo do dia 16. E dois craques da bola, tecnicamente dois fenômenos da bola, mas os dois com muita dificuldade de ter uma sequência de jogos por causa das lesões. Eu acho que vale a comparação. E o Rames pode entrar na vaga, provavelmente na vaga do Luciano. Ele chegando em condição, ele deve ser titular na vaga do Luciano para o jogo. Tudo indica que sim. Alguém pode contribuir mais para essa decisão de Corinthians e São Paulo? Um Renato que já está adaptado, a chegada do Rames para daqui 2 semanas e meia. O que você pensa, Castan? Vamos ver como é que ele vai chegar, né? Porque ele tá de férias, não sei, não tô acompanhando como ele tava jogando lá. Não joga desde abril. Não joga difícil. 90 minutos desde janeiro. Difícil, Mas né, é um gente? jogo eliminatório, né? Então às vezes vale o risco. Olha a Mas... cara do Edmilson. Olha a cara do Edmilson. Não sabia, Edmilson? Não sabia. Nesse momento eu fico com o Renato. Acho que é a última vez que... Ó. Fica quieto, velho. Diga. Manda, pode falar. Gente, o torcedor São Paulino é um cara excepcional. Craque, com a bola no pé. Mas é um tempão que ele não joga, né? Não é desde abril. Desde a época do Real Madrid, né, Miriam? E na temporada É um ele jogador faz que não 20 tem jogos, tido né? uma sequência de jogos em clubes. É. É um jogador craque. 2014 fez uma excelente Copa do Mundo. Vai fazer Um jogador 10 com a anos. bola né? no pé é sensacional. É fácil, talvez, pela necessidade do São Paulo na posição, pode render. Mas eu acho que, para agora, é prematuro. É prematuro. E eu quero ouvir a opinião do Miller, mas a gente vai chegar especificamente no Rames Rodrigues. E antes eu quero colocar na mesa, antes da gente mudar para o assunto São Paulo, não é? Para a chegada específica do Rames Rodrigues, porque tá dando uma polêmica danada aquelas preleções que acontecem antes do jogo, e elas viralizam principalmente como Luxemburgo, aquela coisa do motivacional, que o Vanderlei fala, tem que estar com o negócio apontado pro alto, e palavrão pra cá, e grita e tal, o Vanderlei... Aliás, vamos ver como é que foi a preleção do Vanderlei antes da vitória do Corinthians, porque o Muricy vai fazer contraponto. Você vai ver, segura aí.
Primeiro vamos ver o Vanderlei. Como é que foi o comportamento dele na preleção motivacional com os jogadores do Corinthians. Vamos lá. Só quero lembrar para você o seguinte. Nós não estamos aqui agora, jogando um jogo decisivo, para ir à final de uma competição, pedindo favor a ninguém. Ninguém deixou nós chegarmos. Você não pode esquecer que há 2 meses atrás a gente não podia chegar no hotel, não podia circular com a nossa família, não podia ir no restaurante, não podíamos sair para poder curtir nossa vida, não podia fazer nenhuma. Era proibido. E no hotel poder descer para tirar foto com alguém não podia. Mas aí o futebol é muito dinâmico e às vezes a gente esquece dessas muito rápido. Hoje tem que estar tudo dentro de cada um de nós. Ninguém sofreu de graça. Quando nós chegamos aqui não pedimos a ninguém. Nós viemos por competência nossa. E isso não pode ser esquecido no jogo de decisão e deixar aquilo lá de fora. É assim que se ganha. Coletivamente, nós, doído, quando bateram no Gil, bateu em nós. Quando bateram em você, bateu em nós. É uma decisão de 180 minutos. Vamos jogar como o Corinthians. Em cima do cara, chama o torcedor para dentro do campo. Atitude de vocês. Intensidade 90 minutos. 35% do campo ali é nosso a cada momento. Não pode ser deles. De jeito nenhum. Tá certo? Vamos ganhar essa... Vitória muito importante, acho que o grupo está todo de parabéns pela entrega, mesmo tomando gol de 20 no Camerês, você viu o Luxo? Pegou pesado, hein? Pegou pesado. Muito importante pra gente avançar no... Mas tem um cara que não concorda muito com isso, não. E cara grande. que é a vaga na Libertadores. Cara grande, sabe quem? Muricy Ramalho. Teve no podcast do Bola e do Carioca. Olha só. O Vanderlei tá motivando os caras, você viu? É de pi pra cima. Olha o que o Muricy, atenção, falou no podcast. Aliás, um abração pro Bola, um abração pro Carioca. Olha o que o Muricy vai falar a respeito disso. Na tela. Não existe pra mim, lá no São Paulo, falar a palavra motivacional, isso é uma mentira. Motivacional. Por quê, meu? O cara joga no São Paulo Futebol Clube. Já é. Do time do Quer mais do recebe quê? no salário. Tem lá, ó, eu conto essa história na verdade. Você chega lá no portão lá, aquele portão de ferrada. É elétrico. Chega lá, isso. Entra, Aí chega no vestiário lá, tem 3 roupeiros, tem 2 massagistas, tem não sei o quê. E passa lá, passa aqueles brilhos na perna que eu saio pra nenhuma, fica tudo bonito. Vai lá, sai de lá, vai pra lá pro refeitório. Tá lá, o refeitório nosso é 5 estrelas. Se você não quer o que tá lá, você tem uma cozinha, fala, não, eu quero um X, não sei das Tem tudo aquilo lá, torcida do Vem cá, e aí eu faço a última pergunta. Como é que eu vou ter que fazer uma palestra motivacional pra esse cara aí? Chegar aquelas palestras que tem treinador. Tem treinador que faz e só mostra quando ganha também, né? Ah, sim. Porque quando perde, eles não fizeram. Entendi. Eu não entendo isso também. Palestra motivacional hoje, moçada. Antes do jogo. Começa. O cara põe lá o vídeo lá atrás. A avó do cara. Olha, Carioquinha. Você tem que jogar. Joga bem, nós temos que ganhar o jogo, viu? A avó do cara. Ela começa a chorar. E o cara também começa a chorar. Aí entra a tia do cara. Olha, porque não sei o quê. Aí entra o filho do cara. Vocês estão de brincadeira, cara. O cara acaba na preleção e estão tudo chorando. Triste. Emocionado. Isso aí é motivacional? Não me que é motivacional. Olhando pro céu. Falei que era polêmica entre os dois? E não é só entre os dois. Tem mais um que vai entrar. Mas antes eu vou colocar o pessoal da bola, né? Você aí de casa, pra falar. Você acha que isso vale? Não vale? Os caras mostram quando perde, só mostram quando ganha. Por isso é contra. Vanderlei, você viu que é, ó, o Shell. E aí, rapaziada, primeiro os da bola. Vale isso? Não vale? É legal? Comece com você, craque Miller. Olha, eu vou começar respondendo assim. Cada treinador tem seu estilo. Certo? O Muricy não tem esse estilo. Ele tem que respeitar quem tem esse estilo. Até porque a palestra motivacional do Vanderlei é totalmente diferente de qualquer outra palestra motivacional de qualquer outro treinador. O Vanderlei já é um motivador assim, nato. Sempre ele fez isso e ele sabe colocar as palavras, não só no Corinthians. Edmilson, o Castanho jogaram com ele. Eu joguei com o Vanderlei, Palmeiras no Santos. Ele fazia isso constantemente, inspirava os jogadores sim. Inspirava o time, todo mundo dizia assim, caramba, tô aqui voando. Quer dizer, então ele conseguia mexer, né, com o emocional dos jogadores positivamente antes do jogo.
Isso é muito legal. Agora, a gente tem que respeitar a opinião, claro, de todo Claro. mundo. Quem treina o Vitor Pereira é motivacional? Parece um gelo de tão ruim que era. Então, você não vai esperar. Vai esperar motivação de treinador coach? Ele vai falar bonito. O Rui Barbosa até vai alegrar Rapaz, tudo. tinha um hiker, velho. Exatamente. Esperando Quer o dizer, hiker, eu ia trabalhar então, congelado. você vê o Vanderlei com os seus auxiliares, com aquele tablet 4K no banco e fala pro jogador que vai entrar. Fica meia hora não parece o cara. Pelo amor de Deus. Então, tem que respeitar cada estilo dos treinadores. O Vanderlei, ele é único nisso. Ele pra mim, é o cara nisso. Ele é o número 1, entendeu? E não tem pra ninguém. O Castão, o Edmilson Salazar vão falar, mas tem outro treinador, e esse não é da antiga, não. É moderno. Também é adepto. Na tela, o diretor. Deixa eu ver. E vamos levantar a taça, vai ser hoje. Quanto mais nos xingam, quanto mais nos insultam, é nos olhos. É o que vamos fazer hoje com o nosso adversário. Bem sabia disto, foi ler depois. É nos olhos deles, quando vamos cumprimentar, é nos olhos que vamos olhar. É nos olhos deles. É nos olhos deles que vamos olhar. É lá dentro que vamos tirar a mesa. É nos olhos deles. É isto que nós vamos fazer hoje. É olhar nos olhos deles. Vamos competir. Vamos competir lá dentro. É nos olhos deles que nós vamos fazer. Certo, o serviço? Não combinei contigo. Mas é assim que tem que ser. É nos olhos que a gente faz. É nos olhos deles. É isto que vamos fazer hoje. Lá dentro competir com as nossas armas, com a nossa humildade, nos olhos deles. Edmilson, gosta desse tipo de postura? É legal essa motivação? Na Europa se pratica isso? Castan, Salazar, o que vocês pensam? Na verdade eu gosto, né? Eu acho que deveria estar mais restrito isso aí, ganhando ou perdendo. Lá no Sky eu falo muito, no treino, sempre eu dou a minha palavra motivacional, claro, com muito respeito. Evito falar palavrão, mas eu passo aquilo que eu vivi na garra. Eu acho que o Miller colocou bem, cada um tem o seu estilo, o seu jeito, respeito. Eu só acho que nem às vezes o Vitão, o pessoal lá da mídia lá tá gravando, pô, corta aí, não precisa gravar isso aqui não. Entendi. Que é uma coisa interna. É o vestiário, né? Eu acho que isso aí tem que ficar lá dentro do grupo. Agora as redes sociais, o pessoal do marketing, o pessoal da comercial que Eu tá adoro passando, ver, então assim... é legal para quem quer ver o pra quem é bastidores, de fora, né, que nunca Mas, vê, eu adoro. E outro detalhe também, são gerações diferentes. É verdade. Eu valorizava cada coisa que tinha no São Paulo na época, o Castano no Corinthians, o Miller, onde ele passou. Essa molecada hoje tá no mundo da lua. Tá no mundo da lua. Mas Se eles você têm não que tomar pegar chapadão. ele, irmão, e fazer Inserir no jogo, pra cima. Irmão, os caras não andam. Não anda. Então a cabeça fica no WhatsApp, Dizem, né? né? Conversando com jogadores, técnicos, o pessoal fala, na Europa isso não existe. Não, existe. Existe que tem até vários... o Mourinho, um cara... Os portugueses usam muito esse tipo de palestra. Sim, Os holandeses quase nada, porque eles também não sabem falar direito. Guardiola usa isso? O Guardiola usa muito. Tem vários. Acho que o filme do City fala, o Guardiola falando. Teve esse treinador agora que está na seleção, o Hervé, que está na seleção da França agora, quando eles fizeram o gol contra a Argentina e ganharam, ele fez uma palestra lá. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ficar internamente, ainda mais quando é dura, é muito palavrão, essas coisas. Eu acho que tinha... Eu quero passar um negócio pro Castan, rapidinho, em cima disso. Você jogou com o Elias, não jogou? O Elias Volante? Joguei. Jogo com o Elias. O Elias uma vez disse o seguinte, lembra daquela palestra do Zé Roberto, Palmeiras é grande? Sim. Viralizou? O Elias virou assim, isso é muito do grupo. Por exemplo, hoje, com esse grupo do Corinthians, se o cara começasse a falar isso aí, um minuto depois alguém ia falar, tá bom, valeu, vamos jogar. Exatamente. E aí, Castan? Concordo plenamente, depende muito do grupo. Eu acho que não tem, assim, no futebol de falar tá certo ou errado, é sempre o resultado que vai dizer. Se o cara tá certo, tá errado. No futebol é assim, é o que eu entendi, é isso. Se você ganhou, tá certo, se você perdeu, tá errado. E o Vanderlei, que nem eu tive a experiência com ele no Vasco, que serviu muito pra gente isso. Porque a gente vinha de 5, 6 meses de salário atrasado. Ele chegou no clube, ele reuniu todo mundo. A primeira palestra motivacional dele foi assim, aqui no Vasco vai ser assim até o final do ano. A gente vai receber, não vai receber, não vai receber, não vai receber, vai receber. Quem quiser pode ir embora. Ele falou assim, vai trabalhar comigo só assim. E aí ali ele já ganhou o grupo já. E aí no vestiário é que é esse show que ele faz mesmo, assim. Porque é isso, cara. Como o Miller falou. Ele é especialista nisso. Se você ficar conversando com ele, ele fala assim, Castan, essa caneca aqui é vermelha. Eu falo, não, professor, isso aqui é verde. Você vai ficar conversando com ele, caramba, acho que essa caneca aqui é vermelha mesmo.
Então ele é perfeito nisso, cara. Ele fez um time nosso, assim, ressuscitar um campeonato onde a gente dá todo mundo, ó, basta rebaixado. Olha só. A gente quase chegou na Libertadores por causa dele, por causa desse tipo de preleção aí. Eu vou pro